Entendi, Ricardo. Então, assim, você tocou no assunto sobre rotina, né, cara? Se você pudesse dizer pra gente como era mais ou menos a sua rotina? Como era o seu dia a dia lá, né? Você acordava, você falou que você ia correr, como é que era a tua rotina de estudos? Você se alimentava dentro da faculdade? Como era a estrutura da faculdade para isso? Como é que era o teu dia a dia por lá? Não, legal. A faculdade em si, ela tem um sistema de estudo integral, né? Só que não é integral, vamos dizer assim, você entra 8 horas da manhã e sai 8 horas da noite, o tempo inteiro estudando. Ela tem uma faixa de horários, então, desde as 7 até as 8 horas da noite, e dentro dessas faixas você tem algumas aulas. Então você tem que você tem que ter a disponibilidade de fazer aula em qualquer horário que a faculdade colocou, no caso. Mas com relação à rotina, é, eu acordava mais ou menos 7 horas da manhã, eu ia para o Starbucks, padrão americano, ou Dunkin' Claro. Donuts, no caso, né, com certeza, pedia o meu suco de maçã, não tomem café, eu não gostei do café, né, o café, na minha opinião, na minha experiência, né, o café americano ele é um pouco fraco, né, muito fraco, vamos dizer assim, então é bem diferente do café brasileiro. Então eu tomava suco de maçã no caso, ia Starbucks, Dunkin' Donuts, esses lugares. E já ia para a faculdade para poder estudar, né? Mesmo não tendo aula. O porquê? A faculdade ela tem uma estrutura muito grande, então ela tem várias salas onde você consegue reservar essa sala. Uma sala basicamente de 1,5 m por 2 metros, onde você tem um piano e um espaço para você colocar o seu instrumento, por exemplo, guitarra, saxofone, violino. Então você tem a oportunidade de reservar essa sala para poder praticar de forma individual. Então na minha rotina eu já tinha esse insight de ir para a faculdade bem cedo, alugar uma sala e começar a praticar desde manhã, mesmo não tendo aula naquele período. Com relação à alimentação, um ponto forte aí da Berkeley é que ela tem um restaurante muito bem estruturado lá dentro e além disso ela tem uma diversidade de comidas muito grande. Então, você chega no restaurante, você tem comida colombiana, você tem massas, você tem acesso a várias comidas diferentes. E o valor é bem baixo. Eu lembro de você pagar em torno de $1 a $3 por um almoço na Berkeley. Então, todo estudante tinha um cartão, você abastecia aquele cartão na própria faculdade, colocar um valor mensal, por exemplo, e aí você passava na catraca e tinha acesso aí a comer o quanto você quisesse. E era uma É alimentação. tipo o nosso bandejão aqui. Exato, era basicamente isso. Então, com relação à alimentação, tinha uma diversidade absurda dentro da faculdade. E aí, quando você enjoava de comer na faculdade, mesmo com essa diversidade, aí chamava os amigos e saía para comer em algum local, né? Por exemplo, o Wendy's, que é burgueria muito famosa nos Estados Unidos, Cheesecake Factory. Então, era normal chamar os amigos para ir comer no Wendy's, que era logo na frente da faculdade, né? Nossa, muito bom, muito bom. Aí você comia, e aí depois à tarde você voltava e continuava, e aí você tinha as aulas, é isso? Exato, aí eu tinha que estar preparado com as aulas, né? Como eu mencionei, não tinha horário fixo. Claro, durante aquele período do semestre, tinha os horários fixos das aulas, porém, era dentro daquele período que eu comentei, né? Das 7 até as 8 horas da noite aproximadamente. A faculdade de música nos Estados Unidos, por exemplo, ela é parecido com o sistema das universidades públicas no Brasil, em que você escolhe as disciplinas no horário que você quiser. Claro que já vem, né, meio que pronta um pouco da grade, ou porque você comentou que a própria universidade já fala, ó, você tem aula tal, tal, tal dia. Já é determinado isso. A faculdade de música nos Estados Unidos tem esse sistema de pontuação, né? No caso, na Berkeley em si. Você inicia o semestre com, não lembro agora de cabeça, mas era em torno de 15, 20 pontos. E aí você tinha as matérias cores, que eram as matérias que você era obrigado a fazer naquele semestre. Normalmente, as matérias cores, elas tomavam 10 pontos da sua pontuação semestral. Ou seja, ainda sobrava de 5 a 10 pontos para você escolher as matérias. Então, era muito comum um estudante que fazia jazz performance, que é um curso focado em performar e tocar jazz, que é o que eu fazia, ele usar a grade de 10 pontos obrigatórias para as matérias daquele semestre e o restante fazer matéria de um outro curso totalmente diferenciado. Por exemplo, o curso de film scoring, que é composição para filme e jingles. Então era muito comum. Então, basicamente, até o início do semestre, você tinha que escolher utilizar essa pontuação extra com matérias que é de seu interesse. E eu acho isso sensacional, porque você acaba não limitando a criatividade e
a formação de uma pessoa na faculdade. Você dá a matéria obrigatória para ela, mas você dá a opção dela escolher matérias que fazem sentido para o que ela quer para o futuro. Porque assim, não sei se todos sabem, a faculdade de música nos Estados Unidos em si, né, ela tem uma gama de cursos muito diferentes. É como se fosse engenharia no Brasil. Então, por exemplo, um estudante, ele fez 8 anos, fez vestibular e quer fazer engenharia. Mas qual engenharia? Química, elétrica, mecânica, produção, aeronáutica, naval. Tem várias. E cada engenharia tem sua particularidade e é totalmente diferente da outra, né? Claro, o início é igual, mas o fim é bem diferente. Então, nos Estados Unidos, você tem essa gama de escolhas. Por exemplo, acho que para resumir um pouco aí o assunto, na faculdade da Berklee, você tem diversos cursos. Os mais famosos é o Jazz Performance, que é o que eu fiz. É um curso onde você vai focar no seu instrumento, ou seja, você vai ser um instrumentista de altíssima qualidade com relação ao estilo musical jazz. Você tem o curso de Film Scoring, que é a pessoa que estuda para compor música para filme, para jingles, por exemplo. Eu tenho amigos meus que fizeram Film Score, estão trabalhando na Netflix, estão trabalhando na Universal Studio. Eles vão diretamente para essas empresas para poder fazer composição musical. Tem o curso de CWP, que eles chamam, Contemporary Writing and Production, que é um curso onde a pessoa aprende a compor para música contemporânea. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, um músico, um cantor muito famoso de uma música popular americana, sem falar nomes, normalmente não é ele que compõe aquilo. Normalmente tem um produtor por trás daquilo, que conhece o mercado, conhece o marketing, conhece o que o cliente final, que é o ouvinte, quer ouvir, e a partir daquilo ele começa a compor as músicas. Então esse cara é o CWP, que é o Contemporary Writing and Production. E além disso também tem um curso muito famoso que não existe no Brasil, que é o Sound Engineering, que é o engenheiro de som. É a pessoa que vai estudar como equalizar os sons, como preparar o ambiente para poder ter um show, por exemplo. É um curso que não existia no Brasil na época, não sei se existe hoje, mas as pessoas que gostavam de engenharia de som iam fazer lá fora. Então você comentou de ter a oportunidade de fazer matérias diferentes, você pode escolher um curso X e escolher matérias de um curso Y, por exemplo. Então tem essa liberdade aí, vamos dizer assim. É bem interessante. Então é basicamente, acho que você comentou da faculdade pública, né? É um sistema basicamente como esse. Poxa, interessantíssimo, interessantíssimo. Esses pontos é meio que o mínimo que você tem que fazer naquele semestre, é isso, né? Pelo que eu entendi. Você tem que fazer, o mínimo que você tem que fazer é os cores, que é o que você é obrigado a fazer. E aí você tem os pontos extras, onde você escolhe matérias ali que podem ser o seu curso ou não. Mas se você escolher a matéria extra, você vai ser avaliado por ela também. Ela entra na sua grade curricular. Nesse semestre que você pôde estudar lá, quantas disciplinas você fez ao mesmo tempo, né? Quantas disciplinas eu fiz ao mesmo tempo? Normalmente, sei lá, eu acredito no semestre a gente faz 5, né, mais ou menos. Eu acredito que mais. Eu acredito que em torno de 10 matérias. O porquê disso, né? A música, além de você ter aula teórica, você tem aula prática. Muito parecido com alguns cursos no Brasil. Então, você tinha aula, por exemplo, de harmonia, né? Em paralelo, você tinha que ter uma aula de improvisação nível 4 de jazz, por exemplo. Então, além das matérias teóricas, que ocupavam aproximadamente de 5 a 6 matérias no semestre, você tinha que fazer as matérias práticas também. Porque nada adianta na música de você conhecer a teoria e não conseguir aplicar ela no seu instrumento. No caso do meu curso, que era Jazz Performance, que é ser instrumentista, no caso. Então, gira em torno aí de 10 matérias, aproximadamente. Legal, legal. Eu acho que se a gente fosse tentar comparar esses cores, né, e essas divisões que tem no curso de música dentro da Berklee com o Brasil, a gente vê que no Brasil tem algumas coisas parecidas, mas com suas diferenças, né? Então, o que a gente vê no Brasil, acho que de forma geral, né? Tem lá os cursos de produção musical, que eu acho que deve ser algo próximo, né, a esse curso de engenharia de som que você citou, mas também tem os outros, né? Aqui no Brasil a gente vê muito assim, o pessoal que entra na faculdade e já entra, por exemplo, ao invés de entrar no bacharelado em música, já entra no curso de licenciatura em música. Sim. Né? Já pensando em no futuro se formar e depois já dar aula, né? Às vezes quer dar aula dentro da própria faculdade, às vezes quer dar aula dentro de um conservatório, né? Em algo assim. E o que é interessante aqui no Brasil, a gente também vê alguns cursos mais específicos, como, por exemplo, regência,
né? A gente Sim. tem lá o curso de regência para quem quer ser um maestro, né? E também o curso de composição, que eu acho que esse tem um pouquinho a ver com o que você falou, aquele curso que é voltado para escrever músicas para filmes, jingles e tudo mais. Né? Então a gente vê que tem assim um paralelo, mas guardadas as devidas proporções, né? Sim, com relação a esse curso de regência que você comentou, né? Como eu comentei, é separado em duas estruturas: a escola tradicional, que é a clássica e erudita, e a escola popular. A Berklee ela foi criada justamente para dar oportunidade para quem gosta de música popular. E música popular não é música pop, é jazz, música brasileira, é música pop, é rock, é blues. São todos esses estilos que não são classificados como erudito. Aí já do outro lado você tem a música erudita. Um grande exemplo de faculdade de música erudita é a Juilliard, né, que é a mais famosa. Então, nessa faculdade de música erudita, você vai ter o cara que estuda violino, o cara que estuda cello, o cara que vai estudar flauta doce, e aí também vai ter o cara que vai estudar para ser maestro. Então, são escolas diferentes com estruturas diferentes. Por isso que no Brasil a gente vê muita faculdade pública, principalmente, Unesp, USP, focada em música erudita. A pessoa entra para poder tocar música clássica e aprender música clássica. Você nunca vai ver um estudante indo para uma faculdade pública de música, até onde eu sei, para fazer rock, por exemplo. Isso não existe. Lá nos Estados Unidos já existe. No caso da Berklee, você tem o curso de rock. Se a pessoa quiser fazer um bacharelado em música focado em rock, ela faz. Aí entra naquele ponto que eu comentei. Ela cria a grade dela. Ela tem as aulas prioritárias que ela é obrigada a fazer, e aí ela escolhe as aulas extras e ela se especializa no estilo que ela quer. Jazz, blues, rock, etc. É uma grande diferença que a gente não tem no Brasil hoje.